O decreto registrado lá em Esdras 7 não está escrito em hebraico, como o resto do livro de Esdras, mas em caldaico oficial ou aramaico oriental. Assim nós podemos consultar o documento original que autorizou Esdras a restaurar e edificar Jerusalém. 13 anos mais tarde, no 20º ano do mesmo rei, em 444 a.C., Neemias procurou e obteve permissão para subir a Jerusalém, como está registrado lá em Neemias, no capítulo 2. Mas nós não temos evidência de que fosse outra coisa mais que uma permissão oral. Era para ele individualmente ir até lá e nada se diz sobre os outros que houvessem de subir com ele. O rei perguntou a ele quanto tempo ia durar a viagem e quando que ele voltaria. Neemias recebeu cartas para os governadores de Além-Rio para que ajudassem em sua viagem até a Judéia e uma ordem também para que o guarda florestal do rei lhe fornecesse madeira. Quando ele chegou em Jerusalém, encontrou lá príncipes e sacerdotes, nobres e povo, e eles já estavam empenhados na obra de edificar Jerusalém, como está escrito no verso 16 de Neemias 2. Eles agiam, sem dúvida, de acordo com o decreto dado a Esdras 13 anos antes. Finalmente, tendo chegado a Jerusalém, Neemias então concluiu em 52 dias a obra que foi ali realizar, como está escrito em Neemias 6, versos 15. Portanto, qual destas comissões, a de Esdras ou a de Neemias, constitui o decreto para a restauração de Jerusalém, que há de assinalar aí o início dessas 70 semanas? Fica evidente que o decreto foi o dado a Esdras, no 7º ano de Artaxerxes, em 457 a.C. Esse, então, é o ponto de partida para as 70 semanas. Os dois decretos anteriores eram, como nós já dissemos, preliminares. Então, guarde essa data em sua mente. Logo nós vamos voltar a ela. O anjo Gabriel dividiu a profecia das 70 semanas em períodos. 7 semanas, que correspondem a 49 anos, 62 semanas, que correspondem a 434 anos, e uma semana, que corresponde a 7 anos. Se cada semana tem 7 dias, estamos falando em dias proféticos, ou seja, cada dia representando um ano, nós temos aí o seguinte cálculo: 69 semanas vezes 7, né? 7 dias cada semana, nós temos aí 483 dias proféticos, ou anos literais. Em profecia, um dia corresponde a um ano, então 483 anos literais. Se nós partirmos do ano 457, do decreto lá de Artaxerxes, e nós seguirmos 483 anos, nós chegaremos ao ano 27 depois de Cristo. E de acordo com o anjo, este seria o ano em que o ungido apareceria, o príncipe. E o que aconteceu no ano 27, depois dessas 69 semanas da profecia? Tibério Cláudio Nero César foi o segundo imperador romano e ele pertencia à dinastia Júlio-Claudiana. No 15º ano de Tibério César, é justamente o ano 27 da era cristã. Esse foi o ano do batismo de Jesus, quando então ele recebeu a unção do Espírito Santo, como relatado lá em Mateus 3, verso 16. Jesus estava então com cerca de 30 anos ao iniciar seu ministério terrestre, como escrito lá em Lucas 3, versos 1 a 3 e capítulos 21 a 23. Assim, nós podemos representar a profecia até aqui com esse seguinte gráfico: 69 semanas, que correspondem a 483 anos. Começou essas 69 semanas no ano 457 e terminou no ano 27 depois de Cristo. De 457 até 408 seriam as 7 semanas que levaria o tempo que levaria para a restauração de Jerusalém. E depois mais 62 semanas, chegaria então essas 69 semanas para então aparecimento do ungido, aparecimento de Jesus. Essas 7 semanas correspondem a 49 dias, mas um dia corresponde a um ano em profecia, certo? E essas 62 semanas correspondem a 434 dias em profecia, anos. Então, depois dessas 69 semanas, 483 anos depois de 457 a.C., Jesus
foi ungido pelo céu e o Espírito Santo, numa manifestação especial, por ocasião do seu batismo, desceu em forma de pomba no ano de 27 depois de Cristo. Alguns podem reparar que 457 anos completos antes de Cristo, se nós somarmos aí 27 anos completos depois de Cristo, daria 484 anos e não 483. Mas nós devemos nos lembrar que o decreto foi feito no início do ano 457 antes de Cristo, só que ele só entrou em vigor no final desse ano. Por isso, então, aí caímos no ano 483. No texto diz até ungido. O que aconteceu então no ano 27? O Espírito Santo, como nós dissemos, desceu de forma visível e do céu ouviu-se uma voz declarando: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Isso está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Nesse instante, Jesus foi ungido para iniciar então o seu ministério. E Pedro declara que, por ocasião do batismo de Jesus, é que ele foi ungido. Isso está lá em Atos 10, versos 37 e 38, que diz: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Podemos ver aí então Pedro confirmando aí que Jesus foi ungido por Deus no seu batismo. E em Marcos nós lemos que foi Jesus pregando o evangelho de Deus dizendo: o tempo está cumprido. Isso está em Marcos 1, versos 14 e 15. O tempo aí mencionado se refere à profecia das 69 semanas da profecia de Daniel, que se estenderiam até o Messias, o príncipe. O Messias já tinha vindo e com seus próprios lábios estava aí anunciando o término daquele período que havia de ser assinalado com a sua manifestação. Vamos seguir adiante, agora verso 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Veja aí, depois de 62 semanas, esse verso então introduz os eventos. Ele diz que a morte de Jesus ia ocorrer após o período determinado, é informado. O ano exato é dado no verso seguinte, que nós vamos ver mais adiante. O texto também diz: e já não estará, ou seja, será tirado, será eliminado, quer dizer a mesma coisa. Esse termo é usado no Antigo Testamento para descrever a morte que era feita por execução pública, como escrito lá em Êxodo 12, versos 15 e também 19. A profecia messiânica de Isaías 53 predisse esse evento com as seguintes palavras, veja lá: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53, verso 8. Também essa expressão aí, a queda de Jerusalém, a passagem não diz que a cidade e o santuário seriam destruídos em 70 semanas. Ela declara que isso ia ocorrer após 69 semanas e depois da morte do Messias. A ruína final de Jerusalém e da nação judaica foi adiada por mais aí uma geração, mas ela foi o resultado deles terem matado o Messias, Jesus, e o clímax da apostasia deles e perversidade também. É por isso que esse fato é mencionado aqui. A destruição total do templo e da cidade de Jerusalém ocorreu no ano 70 já da nossa era e foi cumprida pelos romanos no governo de Tito. E não somente a cidade de Jerusalém, mas a nação inteira terminou em completa desolação, cumprindo então a profecia. Levítico 26:33 diz: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Já então, com bastante tempo de antecedência, Deus previu então essa destruição e essa ruína do povo judeu.
Vamos seguir adiante, verso 27, diz assim: E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O anjo então continua falando sobre a obra do Messias, do ungido, que é Jesus, dizendo que ele ia fazer uma aliança com muitos por uma semana e que na metade da semana o sacrifício e as ofertas cessariam. Jesus foi então batizado no ano 27 da nossa era, da era cristã. E conforme a profecia, ele faria uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos, chegando então ao ano 34 da nossa era. E que acontecimento marcou o fim desse período aí da aliança, o fim desse período de oportunidade para o povo judeu? O fim determinado aí na profecia. Se nós estudarmos o livro de Atos, vamos encontrar lá o último discurso de Estevão. Ele foi um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Isso está lá em Atos, no capítulo 7, versos 1 até o 53. Depois da pregação dele, ele foi apedrejado até a morte. Isso está nos versos 54 até o 58. Só que antes de morrer, ele contemplou Jesus em pé à direita do Pai. Isso está nos versículos 55 e 56. Numa atitude ali de reprovação e de julgamento à nação judaica. E assim, com o apedrejamento dele, terminam os 490 anos de oportunidade para o povo judeu, como povo escolhido para levar ao mundo conhecimento do Deus verdadeiro. Após isto, Deus levantou então a sua igreja, para que através dela o evangelho fosse pregado às outras nações. E Saulo, que estava presente no apedrejamento de Estevão, como mencionado em Atos, capítulo 7, verso 58, tornou-se Paulo o apóstolo dos gentios e pregou o evangelho então aos pagãos, aos gregos, aos romanos, como mencionado em Atos 9, versos 1 a 9, Romanos 1, verso 1 e outros textos mais que nós sabemos. A profecia então informa que na metade da última semana, Jesus faria cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. E como é que Jesus fez isso? Ele mesmo deu fim a esse sistema de sacrifícios do Antigo Testamento que ocorriam no santuário terrestre. Ele próprio se tornou a oferta, como escrito em João 1, 29 e 1 Coríntios 5, 7. No momento em que Jesus morreu, o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo. Isso indicava que aquele sistema tipológico de salvação tinha chegado ao seu fim. Aquele sistema todinho apontava para o sacrifício de Jesus. E agora então não havia mais necessidade de todo aquele ritual que era feito. Mateus 27, 50, 51, Hebreus versos 1 a 15 e também 28.